Boa noite a todos. Vamos a mais essa live número 2, seguindo nosso bate-papo no capítulo aí da desmistificação do verbo com o viés semântico. De início, a gente pode tratar de temas que envolvem todo essa questão da aplicação verbal, mas com esse novo viés, né? Que seria o viés do sentido da palavra verbo, que é sempre um complicador em todos os nossos aprendizados da língua portuguesa. Bom, de início, eu poderia fazer uma pequena suma com relação aos primórdios da nossa língua portuguesa, para poder exatamente chegar a esse potencial do nosso verbo, né, da aplicação verbal. A nossa língua portuguesa, ela proveio do latim vulgar e não do latim literário, como a gente tem o conhecimento, sendo que muitas formas apareceram no período da evolução linguística. Tá? Nós vemos uma boa parte desse tema, a gente pode ler em Rocha Lima, nosso grande gramático, referência nossa, né? E outros filólogos de renome também, que costumam repaginar essa parte da evolução linguística como evoluções românicas. Então, evolução linguística ou evoluções românicas, que seriam esses paralelos para interpretar essa evolutiva da língua portuguesa. A acrescentar que antes dessa fase, o latim não existia, por exemplo, nós estamos falando da língua portuguesa, já evolutiva da língua portuguesa. Já no latim, nós não tínhamos o condicional, por exemplo, o futuro do subjuntivo, o infinitivo pessoal, aquele nosso cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes, cantarem. Isso é típico, é peculiar da evolutiva da língua portuguesa, né? O próprio, outra referência da sociolinguística, William Labov, né? Esse autor sociolinguista norte-americano, ele então enfatizou que essa evolutiva foi uma cadeia de processos com variáveis linguísticas, né? E que também se processou dentro do contexto sociocomunicativo do português. Então, Labov também se referenciou muito à nossa evolutiva, quer dizer, a nossa realização da língua portuguesa. Então vamos dar uma recapitulada. Dito isso, vamos recapitular então a questão do radical, que nós falamos no live número 1. Né? Quer dizer, nesta suma, podemos dizer que os verbos eles são formados com um radical e uma terminação. Vamos para o básico, né? Então nós temos um radical e uma terminação. As terminações é que diferem, não é? Conforme as flexões. Então nós temos em número, pessoa, modo, tempo verbal que apresentam, né? Vamos ver então. Revendo primeiro as 3 estruturas de conjugação verbal, vamos também ainda voltando lá na base. Então nós temos a primeira conjugação para os verbos terminados em AR. Mandar, gostar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Então nós temos lá alguns exemplos, vender, correr. Terceira conjugação para os verbos terminados em IE. Dirigir, agir. Uma particularidade, muitos já têm conhecimento, é o verbo por, que constitui uma 4ª conjugação, instituída no português, tomando como modelo uma forma latina, ponere, e tendo
e tendo a queda do N intervocálico, não é? Passou-se então a forma intermediária poer, que por fim contraiu em por, e os verbos que dele, não é, se formaram, por exemplo, repor, dispor, contrapor, né, propor. Né? De modo que essa dita quarta conjugação, ela ainda essa quarta conjugação do por, ela é desprezada pela maioria dos gramáticos, a gente sabe, né, que considera o por um verbo anômalo da segunda conjugação. Olha lá, que ele vem do poer, quer dizer, com a terminação é R. Então, essa que é a leitura dos gramáticos mais recentes e podemos dizer, da maioria dos gramáticos, né? Consideram o verbo por, né, um verbo anômalo da segunda conjugação. Bom, mas vamos à configuração verbal, então, definida na nossa língua vernácula, né? Nós temos os verbos regulares e irregulares. Então, vamos lá. O verbo regular, que é a primeira etapa nossa dessa distinção, né? O verbo regular é aquele que não sofre alteração no seu radical e nem suas terminações. Nem no radical, nem nas suas terminações. Nós vamos ver os exemplos. Por exemplo, a conjugação do verbo andar, no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Como nem o radical ande, não é verdade? E nem as terminações se alteram nessa conjugação, vão mantendo ali uma regularidade. Então o verbo é marcado como regular. É isso? Isso é um exemplo. Agora, por outro lado, existem verbos que possuem alterações no radical e nas terminações quando conjugados, e não se inserem nesses modelos de harmonia, né, de forma na conjugação verbal. São chamados verbos irregulares. Né? Verbos irregulares. De modo que, nesse critério, não existe uma fórmula para reger a conjugação de um verbo irregular, já que em face das alterações. Em alguns verbos irregulares, as alterações se verificam apenas nos radicais. Em outros, as alterações ocorrem nas terminações, naquela parte das flexões. Há casos em que as alterações acontecem tanto nos radicais quanto nas terminações. Isso a gente podemos ver numa sequência agora. E vamos exemplificar, então, alguns verbos irregulares que conhecemos, né, com alterações nos radicais. Por exemplo, o verbo medir, com o radical mede. Inicia o presente com eu meço, cedilha, não é? E o verbo pedir, por exemplo, radical pede, mas fica na primeira flexão eu peço. Então nós temos aqui, por exemplo, temos aqui esse exemplo da alteração, tá? Você vê que no verbo andar, ande, eu ando. Quer dizer, não há, mantém-se o radical e não há alteração na terminação. Já um verbo irregular, como pedir, então nós temos o peço, se diz, já alterando o radical. Então o mesmo acontece com o verbo, por exemplo, o verbo ouvir. Né? Eu ouço, o radical ouve, que aliás dá uma série de problemas esse verbo, essa conjugação, essa resposta verbal, para quem domina, por exemplo, ou não domina muito bem o português, falante de uma língua estrangeira. Em geral, na televisão, a gente costuma ver em reportagens aí esse complicador aí do ouço. Né? O verbo trazer, por exemplo, eu trago. Agora, o interessante é a questão o radical. Né? O radical é traz, T-R-A-Z, e nós realizamos como a primeira, como eu trago. Né? Agora, já com os verbos irregulares com alterações nas terminações, temos exemplos mais usuais. Por exemplo, como o verbo estar. Eu estou,
Quer dizer, ele mantém o radical, este. Agora, a terminação, por exemplo, deveria ser apenas o O, ele já cresce aí a vogal U, quer dizer, então você já tem essa pequena alteração. O verbo querer é interessante, né? O verbo querer, ele tem, por exemplo, quando você deu, não é? a terceira pessoa do singular, né? Ele quer, por exemplo, você apenas tem a terminação que seria regular com a forma querer, né? E agora você fica sem a vogal, quer dizer, então a modificação do verbo ele quer é exatamente na terminação. Por exemplo, o verbo dizer, não é? Eu digo, tu dizes, ele diz. Olha lá, olha a ausência olha a alteração lá na terminação. Observe que vocês podem observar que o radical é mantido, não é? Ok? Agora, como o verbo fazer também, ele faz, ao invés de ele fazer. Tá? Vamos agora a algumas formas verbais que produzem estranhamentos nos falantes, escribas. Esses são os conhecidos como anômalos. Quer dizer, nós precisamos desses verbos para o nosso processo de comunicação. Agora, são os verbos anômalos, quer dizer, eles produzem um estranhamento nos falantes. E esses anômalos, que são identificados por alterações marcantes no radical, né, que nós conhecemos, tem as duas conhecidas conjugações de verbos anômalos, o verbo ser e o verbo ir, quando chegam a perder praticamente todo o radical a serem conjugados. Por exemplo, né, o verbo ir. O verbo ir você tem o vou, você tem o pretérito, eu fui, olha lá as formas, ó. O verbo é ir. Olha, já usamos como vou no presente, fui, irei no futuro. Quer dizer, o irei ainda mantém a forma, mas o vou e o fui. O verbo ser, por exemplo, o verbo anômalo com profundas irregularidades, né? Vocês estão vendo aí, né? Por exemplo, quando você tem o presente do indicativo, né? Eu sou, né? E você tem o pretérito perfeito, eu fui. Olha, observe as modificações radicais, não é? E o pretérito imperfeito, olha, eu era, tu eras, ele era. Então, observe que o verbo ser, ele é totalmente alterado na sua forma. Daí, ser um exemplo típico na língua portuguesa do verbo ser anômalo, de um verbo anômalo, né? De modo que este é um tradicional exemplo. No pretérito perfeito, olha que interessante. Então, no pretérito perfeito nós temos a aplicação semântica para resolver o problema, não é? Por os verbos ser e ir. Observem, ó. Verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi. Verbo ir, eu fui, tu foste, ele foi. Quer dizer, como é que na aplicação nós podemos identificar então a questão? O verbo ser é um verbo de estado. O verbo ir é um verbo de movimento, direção. Não é isso? Por exemplo, um exemplo. Joana foi imprudente ao dirigir com muita chuva. Quer dizer, Joana foi imprudente ao dirigir com muita chuva. Quer dizer, Joana estava negligenciando a segurança ao dirigir na chuva. Então, é o estado de Joana. Agora, com relação ao verbo ir, indicando movimento, ela foi à exposição literária. Ela foi, olha, nós estamos usando foi da Joana com estado, para apenas identificar o estado. E o foi, no segundo exemplo, para indicar uma movimentação e a direção. Ela se dirigiu a uma exposição literária. O ir a Roma. Ok? Então, em suma, os exemplos de estados anômalos dos verbos, com as suas inconstâncias na forma, então são esses exemplos que a gente pode trabalhar como base, né? Verbo ser, verbo ir. Tá? Quer dizer, que nós chegamos ao ponto em que a forma é a mesma, pretérito perfeito. Né?
do ser e do ir. Apenas vamos trabalhar a questão, aí sim, questão semântica ali para observar. Passemos aos verbos, agora sim, agora é todo cuidado, agora aqueles que vão no concurso público e aos vestibulares. A recordar que os verbos defectivos são aqueles que não têm a conjugação completa. Em geral, são separados em 3 grandes grupos. Primeiro, verbos impessoais, que aparecem em orações sem sujeito. Aí a terceira pessoa do singular. Em geral, fenômenos da natureza, vocês lembram, né? Choveu, terceira. Relampeja, hoje. Trovejou. Esses são verbos que não têm o eu, tu, quer dizer, não tem as outras demais formas. Agora, podemos observar também para esse caso aí dos impessoais que existe o sentido figurado. Os verbos impessoais podem ser conjugados em quaisquer pessoas. Como exemplo, choveram, está no exemplo do jornal Globo, choveram bênçãos na visita papal. Exemplo em que podemos chamar até de metafórico, uma metáfora, quer dizer, choveram com duas, no sentido agora de profusão, de intensidade, êxito no evento religioso, né? Choveram bênçãos na visita papal. Então nós estamos trabalhando agora esse aqui que são os verbos defectivos, né? E a questão do figurado, então nós já mostramos agora. Choveram bênçãos, soa um pouco, né, estranho, mas é a questão metafórica, tá? Mas apenas sentido figurado. Se você só vai concordar com uma questão na prova se vier explicitamente colocado, já caiu em prova, a ideia de que é um sentido figurado. Ok? Então, agora nós temos a segunda parte, que é a segunda grande forma defectiva, que são os verbos unipessoais, que se refere em geral aos ruídos, né, às vozes peculiares a certos animais. Conjugam-se apenas na terceira pessoa do singular e terceira do plural. Por exemplo, são verbos típicos de animais. Por exemplo, miar. A gata miou a noite inteira. Miou, terceira pessoa. As rãs coachavam no jardim. Olha lá fazendo no Natal aí, até interessante. As rãs coachavam. As rãs coachavam, quer dizer, terceira pessoa do plural. Esses são os verbos defectivos unipessoais. Agora vamos para... Agora sim, agora nós vamos entrar nos defectivos marcantes, quer dizer, são aqueles que as formas são consideradas ausentes, por motivo de eufonia, por exemplo, que poderia provocar uma possível confusão entre um verbo e outro. Por exemplo, o verbo falar e o verbo falir, né? O verbo falar tem a conjugação regular. Eu falo, tu falas, ele fala. Agora, o verbo falir já não tem o eu falo. Quer dizer, então é defectivo. O falir, nós vamos abordar o falir já daqui a pouco nos tradicionais, verbos defectivos. Por tradição, o verbo colorir, vocês lembram, né? O coloro, aquela ideia. Então, o verbo colorir, por dissonância, é defectivo. Mas, observe, existe o verbo colorar, por cores, né? Que pode ser conjugado plenamente como adorar, com aquela... com o O aberto, como adoro, eu adoro, quer dizer, eu coloro. Isso está dentro da regularidade do verbo colorir, colorar. Colorir, então, permanece o verbo defectivo. Bom, mas vamos aos defectivos de relevância. Não é? Por exemplo, nós temos 3 básicos aí que mais caem em concurso público. Reaver, precaver e adequar. Precaver-se, que é o verbo pronominal, né? E adequar, adequar-se, também na forma pronominal. São chamados defectivos de relevância, notadamente na visão tradicional dos textos indicados nos concursos públicos e vestibulares. Observe que a gramática tradicional é que entra nesses enfoques de concurso público. Verbo reaver. Geral, verbo reaver
é derivado de haver, do verbo haver. Olha aí, o verbo haver já tem aquele complicador. Mas somente nas formas em que o verbo derivado, quer dizer, haver, mantém a letra V. Vamos exemplificar, por exemplo. Eu reavejo não existe porque não existe o avejo. Né? Quer dizer, a forma do haver não tem o V. O ei, né? Então não tem o V, o haver, portanto não existe o reaver para esse tempo. Então vamos lá. Então, para o presente do indicativo, a gente trabalha com apenas a primeira e a segunda pessoas do plural. Não, todas as pessoas do singular e a terceira do singular não é aplicada. Então nós temos, por exemplo, o verbo haver, nós reavemos, vós reaveis. Tá? Então são esses verbos aqui. Podemos acrescentar, por exemplo, eu posso acrescentar o verbo falir. Nós já vamos observar agora. Então são esses 3 verbos que nós estamos trabalhando, estamos falando agora do verbo reaver. Então, observe. Vamos usar o presente indicativo, nada de reavenho. Tá? Nós vamos usar nós reavemos, vós reaveis. Ok? E nada do presente do subjuntivo. Não tem o presente do subjuntivo. Por quê? Porque o eu do presente do indicativo, ele é fonte que dá origem ao presente subjuntivo. O presente, o eu, primeira pessoa do singular do presente indicativo, ele está intimamente ligado ali com as formas do presente subjuntivo. Se nós não temos o presente, como lá no verbo, lembra do verbo colorir, também não tem o presente subjuntivo todo. Agora, cuidado no verbo reaver, dá muito problema, é na conjugação do pretérito perfeito do verbo reaver. Nada de eu reavi o guarda-chuva, eu recuperei o guarda-chuva perdido, né? Eu reavi, não. A forma é exatamente essa. Eu reouve. Então fica eu reouve, né? Eu reouve, tu reouveste, ele reouve. Então, reouve. Quer dizer, sou pouco usado, né? Muitas pessoas usam informalmente o reavi mesmo, e quem sabe se um dia, né, ele se intromete aí na gramática aplicada. Agora, não há o presente subjuntivo do verbo reaver. Tá? Agora, a mesma norma para o verbo precaver-se, olha lá, o pronominal, que deriva de, atenção, o verbo precaver-se, o reaver deriva de haver, mas o precaver não deriva nem de ver e nem se conforma com vir, tá? Tem que ter todo cuidado. Então, não se usa o eu me precavenho, olha, muito usado em redações, que dá o erro, né? Presente indicativo. Então, apenas a primeira e a segunda do plural. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. Tá? Segue a regra. Há uma regra primária lá dos defectivos que apenas seriam empregados nas formas arrisotônicas. Que é isso? Riso quer dizer raiz. Arriso quer dizer tônica, sílaba tônica que não cai na raiz. Por exemplo, eu compro, olha lá, tá? Risotônico, está lá, a sílaba tônica está dentro da raiz. Agora, nós nos olha lá, vai sair agora da raiz, precavemos, está fora, vós vos precaveis, então segue ainda essa forma, os arrisotônicos. Só não vale para os arrisotônicos do presente subjuntivo. Ok, então? Bom, agora vamos para o terceiro verbo, que seria o verbo adequar. Cai muito, ou adequar-se, que a forma adequar-se, né, para o pronominal, né? Também do mesmo jeito. Não tem, né, eu me adequo, não tem, tá? Muito realizado aí, não se usa porque não é defectivo. Então vamos lá, nós nos adequamos, vós vos adequais. Então são essas duas formas, ok?
E a observar que não há o presente subjuntivo também para o adequar, ok? Bom, segundo o professor Rocha Lima, a mesma regra serve para o verbo falir. Quer dizer, há alguns gramáticos que eles seguem aquela ideia do arrisotônico para o verbo falir, que ele não seria um verbo defectivo assim tão marcante como o adequar. Mas, em princípio, o ideal seria seguir então essa regra, tá? Por exemplo, nós falimos, vós falis e estamos conversados. É o mais correlato aí à gramática tradicional. Também não há o presente subjuntivo do verbo falir. Ok, então, gente, eu estou vendo aqui uma pergunta. Aliás, estou vendo aí que está surgindo nas entrelinhas aí alguns comentários e indagações. Muito grato a vocês. O Irineu de Brasília pergunta como substituir as formas que faltarem dos verbos precaver-se, adequar-se e reaver. E diz que foi aluno do nosso amigo professor Dino. O professor Dino que está com uma boa receptividade em suas aulas de redação online. Redação. Professor Dino, uma referência aqui em Brasília, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Antes de responder ao Meu Deus. ao Irineu, Não, desligou